Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. Hoje vamos falar sobre o filme Gato de Botas e o Último Desejo. Vamos falar sobre referências, sobre quanto ele faturou e a bilheteria incrível que ele teve. A forma de animação, algumas easter eggs que teve durante o filme. Então, se você curte o filme do Gato de Botas, esse vídeo é pra você. O filme começa com o nosso Gato de Botas no auge, se achando o herói. Ele é o herói. Ele canta, ele dança, ele é popular, se dá bem com as moças. Nesse filme começa já ele tendo uma luta épica com um gigante lá da montanha. Mas no início em si, ele tá fazendo uma festa, aí de repente, acontece lá, acordam um gigante. E esse gigante tenta atacar, e tem até referência de Attack on Titan, olha só. Se você prestar atenção, tem toda a coreografia de Attack on Titan. Aí ele derrota o gigante, só que infelizmente, nessa luta, um dos sinos cai em cima dele, referência ao filme Viva a Vida é uma Festa, quando Ernesto de la Cruz tem o mesmo fim. Só que aí a gente sabe que os gatos, pelo menos na ficção, eles têm 9 vidas. E aí ele acorda no hospital, e quando ele tá acordando e desperta numa tranquilidade, aí o médico fala: gato, você morreu. Mas ele não se importa, porque ele tem 9 vidas. Só que aí que está. O gato não é bom de conta. Então é nos mostrado um deslumbre, assim, uma visão de todas as mortes que ele teve. Algumas referências, biscoito lá, fazendo biscoitos lá. Aí, eu sou o Gato de Botas, eu não tenho medo de nada. Aí, E isso que vai trazer grande consequência para ele em relação ao vilão, o primeiro vilão que é demonstrado nesse filme, que é a própria morte. Por quê? Durante esses acontecimentos, ele só tem uma vida. Então, as 8 vidas ele gastou de forma sem responsabilidade. Ele, por ele ter muitas vidas, ele não tinha responsabilidade. Ele gastava elas de forma tão inútil. Uma delas é referência até ao primeiro filme, que quando ele tá pendurado no penhasco, a mulher lá vai soltar ele, né? Aí ele fala assim: não, gatos não caem em pé. Isso é uma história inventada pelos cães. Porque é mostrado nesse filme, ele testou do alto de uma montanha assim, ele caiu lá de cima com um copo na mão. Aí só vê, para não mostrar a cena, vê só o copo, pá! Ou seja, foi uma das vidas ali. Então ele gastava de forma imprudente. Então nisso, ele tem até algumas teorias que dizem que o próprio doutor ali é a própria morte. Aí a morte vai e aborda ele num bar, numa taberna, para não dizer. Aí tá bebendo leite. Aí ela aborda ele e fala que eu sou muito fã. Aí eu gostaria de um autógrafo. Aí ele pega, assina bem aqui. Aí quando ele vai assinar, aí caçador de recompensa. Aí começa uma luta incrível. E a dublagem tá incrível, mas quem vê a dublagem original sabe que foi interpretado pelo o mesmo ator que interpreta o Tenente Nascimento, de Tropa de Elite. E ele fez uma dublagem incrível, quem vê o original. Eu não me lembrei do nome dele, mas eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Então ele escapa, só que ele escapa de uma forma assim, ele começa a ter medo, porque antes ele tinha 9 vidas e tudo, agora não, ele só tem uma vida. Então ele começa a temer pela vida dele. E aí ele foge lá para uma casa de uma senhora que adota muitos gatos, e vemos o gato de uma forma, como é que se diz, lamentável, assim. Ele se aposentou, depressivo, ficou lá, ele cresceu até a barba. Ele cresceu até uma barba e tudo. Só que nisso, tem os caçadores de recompensa, que é interpretado pela... Só um momento. A Gold Luke e os 3 ursos. Ou seja, Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Eles são tipo uma família... uma família do crime, assim. Eles ficam investigando, tentando capturar o gato. Eles chegam lá e descobrem que o gato, na verdade, antes dele se aposentar, ele fez tipo um monte de areia lá e colocou tanto a espada como tudo, representando que o herói em si, que era o Gato de Botas, morreu. Ele realmente morreu assim. E ele assumiu como um gato, viveu uma vida comum, uma vida pacífica, calma. Aí nisso, os cachorrinhos dourados, ela ataca lá, mas os ursos, que é uns personagens incríveis, eles têm aquele teor de comédia, mas ao mesmo tempo eles conseguem tirar sorrisos, assim. É um filme
que é para todos os públicos. Então ele tem todo um passado também com uma Kitty Pata Mansa, que ele ia se casar com ela, mas não se casou, por causa que ele desistiu, ele não queria ter essa responsabilidade. E aí conhecemos um outro Pepito, um cachorrinho muito carismático, incrível, que com certeza se tivesse o ursinho de pelúcia dele eu compraria. É um personagem que tudo isso começa a jornada, tanto a Kitty Pata Mansa como o Pepito, o cachorrinho, eles se juntam ao Gato de Botas logo após o ataque da Cachimbo Dourado, porque o Gato de Botas descobre que existe um mapa que leva a uma estrela cadente que caiu há muitos anos atrás e ela concede apenas um desejo. Então, tendo isso em mente, ele busca fazer um desejo que traga todas as vidas dele de volta. E aí vemos, né, assim, acompanhamos a trajetória deles, tentando chegar até essa... Tem várias aventuras, cenas engraçadas, e nisso eles nos apresentado um outro personagem, um outro vilão. Já temos a Morte, temos a Cachimbo Dourado e sua família, e temos... a Cachimbo Dourado tem toda uma intriga em relação à família dela, porque ela tem os ursos, eles cuidam dela como se fosse filha mesmo, só que ela não aceita, ela sente saudade dos pais dela, porque quem conhece a história original sabe que a Cachimbo Dourado ela se perdeu e foi adotada pelos 3 ursos. E sempre tem essa piada, né? Ai, tá muito quente, tá muito fria, tá no ponto, porque quem leu a história sabe, vai pegar as referências tudinho. Então tem isso. Aí é nos apresentado o outro vilão, que é o Jack Horner, que é uma sátira, que é o menino da torta, que ele pegava o dele e colocava na torta, né? E ele é um cara que ele não tem carisma, ele é um vilão assim que... Geralmente os vilões dessa nova geração agora, eles têm um motivo, né? Eles eram do bem, aí se tornaram do mal. Ou eles são do mal para justificar uma coisa do bem. Mas esse não, ele literalmente é um colecionador de magia, ele quer colecionar todas as magias do mundo, e inclusive ele quer encontrar a Estrela do Desejo para ter toda a magia do mundo. Tem até uma referência, várias referências, que tem a referência do Shrek, tem a referência que aparece o Shrek mais o burro, andando em cima de um toco, ligando a referência do Rei Leão, que ela sempre tenta fazer isso, que a DreamWorks sempre ela tenta cutucar, né, a Disney ou essas coisas, aí ela sempre faz isso. Tem outra parte também que é mostrado que eles têm que ser do coração. Quando eles entram lá na área onde tem a estrela, ela criou uma imensa floresta ao redor da estrela. E para chegar nessa estrela, tem que segurar o mapa. Só que quem segura o mapa, ele vê o interior daquela pessoa. Então, na hora que o gato toca, ele vê um interior meio de larva, quente, tudo meio sombrio, porque eram os sentimentos que estavam nele. A Kitty, ela já tinha um sentimento oposto, era denso, era ácido e verde. Quando o Pepito, o cachorrinho, ele segura o mapa, é um jardim, é flores, é algo incrível, porque ele é mostrado que o mapa, ele vê o que está no interior do coração, então eles começam a confiar nele, porque é pureza. E eles no começo tem aquela referência assim, não, ele é tipo Hus de Frozen. Pois é uma pessoa boa e de repente, vira do mal. Não, é uma pessoa boa. Foi comprovado na hora que ele pega o mapa. Aí lá tem a cena final que é incrível. Se você não assistiu, eu acho bem difícil você não ter assistido, porque você tá vendo esse vídeo porque você quer saber as referências e algumas coisas, né? Eu vou chegar lá, fica calmo. Então, é a luta incrível do Gato de Botas e a Morte lutando. Só que no decorrer da luta, o gato ele dá valor à vida dele, começa a dar valor à vida dele. Então, isso tira toda a graça da Morte, né? Ela queria o cara arrogante, o cara que não dava valor a nada, o irresponsável. Só que ele se tornou um cara que dá valor à vida, dá valor aos amigos. E assim, ela desiste, só que ela fala assim: nos veremos de novo, gato. Gato de Botas faturou 484 milhões com um orçamento de 90 milhões. Então é um filme excelente. A ação mudou. A DreamWorks ela se adaptou, ela quis fazer um estilo Homem-Aranha no Aranha-Verso. Ela fez uma qualidade assim, câmera lenta, desenhos à mão. Ficou incrível. Uma arte incrível mesmo, impecável. Eu duvido alguém encontrar algum defeito assim, qualidade. Tá incrível. Se você não tiver assistido esse filme, eu recomendo muito que você assista. E se tiver gostado desse vídeo, vocês puderem deixar aquela curtida, me ajuda bastante. E se inscrever no canal.
Eu estou tentando me aperfeiçoar aqui, eu faço os roteiros, eu imprimo e tudo, e tento fazer aqui, eu estou ainda me aperfeiçoando. Então quero que vocês façam parte desse crescimento. E se vocês puderem comentar aí aonde eu devo melhorar, oratória, essas coisas, o roteiro. Isso aqui eu estou fazendo com o roteiro, porque aqui um dos inscritos comentou: Diogo, deixa as páginas assim, se não é bom de memória, deixa as páginas assim na frente assim para tu ir lendo. Então isso me ajuda bastante. Então se vocês puderem me ajudar comentando aí o que eu posso melhorar, o áudio, o som. Eu sei que eu saí um pouco do tema, mas eu estou reservando esse momento aqui para falar com as pessoas que realmente chegaram até o final desse vídeo. Então eu agradeço bastante. Estou começando aqui no YouTube, espero que vocês possam me ajudar. Obrigado.